Bom, eu quero contar uma história, a minha história com a astrologia. Eu ainda tenho certeza que preciso estudar um pouco mais ainda, porque a área da astrologia é bem extensa. Só que como atualmente eu estou trabalhando com tarólogo e médium, então eu prefiro me dedicar mais a essas áreas aí. Inclusive eu conheço outros oráculos, então eu estou me dedicando a outros oráculos também, que me interessam muito, como o baralho cigano, né? E a astrologia eu acabei deixando assim para me aprofundar mais para frente. Porém, o nível de conhecimento, e experiência que eu cheguei e de comprovação que eu cheguei foi muito bom e ajuda bastante. Bom, vamos contar minha história então com a astrologia. Desde muito jovem eu comecei a me interessar por signos. Antes de sair de casa eu dava uma ligadinha, tinha um número lá que era sobre signos e eu ligava. Ficava ouvindo desde muito jovem, 15 anos, 16 anos. Mas somente, e daí o tempo passou, daí somente lá pelos 30 anos que eu comecei a me interessar a nível profissional mesmo, isto é, ir lá levantar um mapa astrológico, estudar sobre os mapas, sobre os signos, enfim, sobre toda essa energia, porque é essa energia que forma a pessoa, que forma a entidade que é uma pessoa, a pessoa é uma entidade. Então, essa entidade, por exemplo, a minha que está conversando aqui, ela foi formada também por essas energias. Só que essas energias me deram este interesse, este caminho, o caminho dos oráculos e dos dons espirituais, né? E isso eu fui desenvolvendo no decorrer da história. Mas daí começou aos 30 anos. E aí, como eu dei atenção principalmente a outros oráculos, como o tarô, baralho cigano e outros tipos, que fui trabalhando nessa área e tal, a astrologia acabou ficando assim meio que em segundo plano, sabe? Mas aos 50 anos eu descobri, então até os 50 anos eu pude comprovar muita coisa sobre astrologia, sobre essas energias, porque eu fui vendo mapas, fui levantando alguns mapas, eu gosto de comprovar as coisas, né? A gente tem que comprovar, porque não dá para seguir algo que não seja verdadeiro. Então você tem que no caso da astrologia, você tem que levantar muitos mapas de pessoas mesmo e comprovando que aquilo que está ali é aquilo que está na pessoa. Se a pessoa age de um determinado jeito, tem que estar ali tem que estar lá. Então, tudo isso eu fui comprovando nesses 20 anos e foi realmente extraordinário. Por isso que no momento eu digo que ainda não estou pronto como astrólogo, assim, para ficar fazendo mapa astral todos os dias, assim tal. Mas eu descobri certas coisas a nível mais profundo da astrologia, como por exemplo, eu descobri como estudante de astrologia e médium que eu poderia tirar duas luzes que incomodam muitas pessoas, no caso Urano e Plutão. São duas luzes bem negativas. Uma traz aquelas mudanças inesperadas, radicais, do nada, quebrando muitos relacionamentos, muitas estruturas já construídas, imóveis, uma vida estável, ela de repente ela muda de repente, sabe? De uma maneira até sem nenhum controle, sem nenhum planejamento e vai dificultando a vida dessas pessoas. Por quê? Porque a vida não é estável, ela é cheia de mudanças, cheia de cortes, cheia de quebrados, e aí se inicia novamente um novo caminho, e daí começa do zero muitas vezes. Então, essas mudanças, essas transformações, não é transformação, as transformações é de Plutão. Essas mudanças elas dificultam muito a vida. Por exemplo, eu fiz mapas de pessoas onde essas pessoas eram uranianas e tinha, por exemplo, casa S e essa energia uraniana era a casa 10 e casa 4. Então essa pessoa ficava mudando de emprego e de cidade direto. Isso, cada vez que ela ia para uma cidade, ela tinha que começar do zero lá, sabe? Então, Urano ficava levando ela para lá e para cá, para lá e para cá. E nesse meio tempo perdia muitas coisas. Então, o Urano incomoda muito. Além disso, ele é muito irritadiço, meio desvairado mesmo, sabe?
ele no final ele vai incomodar muito o sistema nervoso. Por isso que algumas pessoas acabam ficando nervosas no decorrer da história. E Plutão é uma outra luz que também tem que ser tirada, que é uma energia muito negativa. Então eu fui descobrindo esse caminho e hoje eu faço esse tipo de serviço na astrologia. Eu tiro Urano e tiro Plutão. Então vamos falar um pouquinho de Plutão. Por que tem que tirar Plutão? Porque Plutão está relacionado a fins, a mortes mesmo, a fins, a traumas, a psicoses, a problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, loucura. Muitas pessoas plutonianas que nascem o Sol em conjunção com Plutão, elas, dependendo de uma configuração muito pesada, elas tentam tirar a própria vida, tirar a vida dos outros, sabe? Então é muito complicado. Urano é Plutão, né? Estou falando Plutão nesse caso. Plutão em certas situações, ele também é muito raivoso, odioso, guarda rancor, guarda ódio, sabe? E por outro lado, ele também é muito manipulador, muito esperto, mas sempre pro lado negativo da vida. Daí ele recebe todos os retornos, que as pessoas se afastam, não gostam dessa energia plutoniana, acaba sendo processado, preso e tudo mais. É enclausurado em certos lugares de pessoas que têm problemas, e assim vai. Então, Urano, além disso, Urano é aquele manipulador, aquele controlador que mantém as pessoas sob controle. E se a pessoa não cuidar, ela pode ser roubada, porque Plutão é o meio gatuno, meio ladrão mesmo, sabe? Então, Urano só tem, Plutão, desculpe, só tem coisas negativas, quase tudo negativo. Quanto mais pesado for esse momento de nascimento com Plutão, a vida é mais tortuosa, é cheia de fins. É tipo Urano. Urano é cheio de mudanças e Plutão é cheio de fins, cheio de términos. É uma coisa horrorosa. Então tem que tirar. Dá para tirar Urano, dá para tirar Plutão. E aí a vida fica mais suave, muito melhor. Então, para finalizar esse vídeo, foi assim, eu fui comprovando, eu fui observando toda essa parte da astrologia e pude perceber que essas duas luzes eram luzes bem prejudiciais. E aí cheguei aos 50 anos. Aos 50 anos eu cheguei a um nível de compreensão melhor. Mas ainda não me considero um astrólogo pronto. Ainda tem muito que estudar, tem muitos livros que pegar aí, porque a astrologia, alguns fazem algumas coisinhas, estudam um pouquinho, estudam mais um pouquinho, levantam um mapa, fazem algumas coisas e se dizem astrólogo. Mas para ser astrólogo, eu acho que precisa ter, além de estudar por muitos e muitos anos, observar, fazer tudo que eu já falei, precisa de dons espirituais para ajudar na interpretação. Então tá aí, pessoal. Quem quiser tirar Urano e Plutão, só falar comigo aí. Até mais.